Oi, 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 bom dia, bom dia, como você está? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa live, uma edição especial para o Dia das Mães, algo muito lindo que Deus colocou no meu coração já há uns dias atrás, e aí eu falei, pronto, é exatamente isso aí que nós vamos falar na semana do Dia das Mães. Eu tenho certeza que Deus vai falar coisas lindas conosco. Deus vai nos trazer um grande despertamento também para nós que somos mamães e também para as futuras mamães, para aquelas que desejam, que sonham, que estão tentando, que estão fazendo planos. Hoje eu não consegui trazer o microfone aqui, esqueci de carregar. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá legal aí minha voz? Porque hoje eu tô sem microfone. Esqueci de colocar para carregar. Me conta se vocês estão conseguindo me ouvir bem, se tá chegando legal aí o som, também a imagem, como que tá aí pra vocês? Me conta pra gente dar seguimento e não ficar aqui falando e às vezes não tá chegando legal aí o som, tá? Bom dia a todas vocês, Josi, Tereza querida, Ju, bom dia, Ju, bom dia, Mica, bom dia a cada uma que já entrou. Marisete, Cilda, bom dia, meninas. Deus abençoe cada uma de vocês, tá bom? Olha só, não tem muita delonga, tá? Nós vamos já começar orando, porque tem assunto para mais de metro. Nós temos um tempo limitado aqui no Instagram e eu quero soltar tudo aquilo que o Senhor ministrou no meu coração para as nossas vidas nessa manhã, tá bom? Então já vamos orar. Se você quiser também, já vai encaminhando para outras amigas. Vamos iniciar com a nossa oração. Pega a sua Bíblia, papel, caneta, o que você puder. Pega principalmente o teu coração disponível aí para que Deus possa falar com você, tá bom? Nós vamos orar. Senhor Deus, nesse momento nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, agradecidas, Senhor, pela dádiva da vida, agradecidas porque o Senhor nos despertou mais uma manhã e nós aqui estamos, Senhor. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado da nossa casa, da nossa saúde. Meu Deus, nesse momento eu quero fazer uma oração específica, meu Deus, para que tudo aquilo que nós formos falar, o Espírito Santo de Deus venha preparar no coração da minha irmã. Não deixa, meu Deus, que nada venha atrapalhar ou roubar a atenção dela, meu Deus, mas que tudo aquilo que for falado e o Espírito Santo testificar no coração da minha irmã possa, meu Deus, produzir frutos. Meu Deus, em nome de Jesus, eu também oro a Ti por minha casa, por minha vida, pelos meus, para que o Senhor venha nos proteger, para que o Senhor venha nos guardar e tudo aquilo que o Senhor já colocou no meu coração eu venha falar, meu Deus, sem nenhum impedimento, sem nenhum obstáculo. Mas me usa, Senhor, usa esse vaso. Meu Deus, usa a minha vida, meu Deus, tudo aquilo que o Espírito Santo já me contou, que eu não venha reter, mas que com sabedoria eu venha transbordar na vida da minha irmã nessa manhã. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós estamos numa série de devocionais onde nós estamos falando sobre feminilidade, através do livro Nutrição Espiritual e Feminilidade do pastor Jucimar Ramos. Na semana passada nós não tivemos porque eu fiquei doente, enfim. Orem por mim, gente, misericórdia, para que os dias de live aconteçam normalmente. Mas especialmente domingo, agora é Dia das Mães. E aí, lá atrás, o Senhor já tinha colocado um tema no meu coração, para que na semana do Dia das Mães a gente venha trazer esse assunto aqui para vocês. E aí, aqui nós estamos. Então, nós demos uma leve pausa no livro da feminilidade, semana que vem a gente volta. Mas hoje nós vamos falar especialmente sobre a nossa maternidade. Mayara, eu não sou mãe, mas se você pretende ser mãe, se você conhece uma mãe, se você já tem o seu filho, Mayara, meu filho já tá criado, já tá até casado, é pra você, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos abrir a Bíblia em Lucas 1, versículo 28, depois nós vamos no versículo 30 até o 33. Hoje eu vou fazer um pouco mais corrido, porque nós temos muito assunto e eu não quero perder nenhum detalhe daquilo que Deus colocou no meu coração, tá bom? Então, Lucas 1,
versículo 28 fala exatamente assim. É justamente quando o anjo chega para Maria e fala que ela irá conceber um filho e será Jesus. Então, no 28, ele chega e fala assim: o anjo aproximou-se dela, de Maria, e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. E aí, Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando o que poderia significar essa saudação. Mas o anjo disse: olha só, não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. Nesse momento aqui, o anjo está trazendo para Maria exatamente a revelação do que iria acontecer com ela nos próximos dias. E aí trouxe algo muito específico: você foi agraciada por Deus, não tenha medo. E logo depois ele vem falando do propósito daquela gestação. E aí, não quero me ater ao propósito de salvação das nossas vidas, da redação, do plano de salvação. Mas eu quero te dizer que você também foi agraciada com a sua maternidade. Nós, mulheres, fomos agraciadas na questão da geração, de termos filhos. Nós geramos projetos lindos, assim como Maria gerou o projeto de salvação da humanidade. Eu e você geramos, ou você que ainda vai ser mãe, vai gerar em nome de Jesus um projeto lindo escrito pelo próprio Deus, algo muito magnífico, algo grandioso. Eu falo que cada gestação, que cada nascimento de uma criança, e aí conforme ela vai crescendo, é um propósito, algo Deus escreveu para aquela história. E aí você às vezes orou tanto, você pediu tanto, e às vezes nem tanto, né, Mayara? Na verdade eu não pedi, eu não orei, veio de repente. Ok, mesmo que tenha sido sem querer, eu posso te dizer com certeza que Deus escreveu uma linda história na vida dessa pessoa que você gerou, ou está gerando, ou vai gerar. Quando você vai em Salmo 139, ele diz que antes mesmo do nosso dia existir, Deus já tinha escrito todos os dias da nossa vida. Então, o nosso propósito, ele não nasce naquilo que quando o bebê nasce, você fica projetando a vida dele, mas é perguntar, Senhor, qual é o propósito de Deus para a vida do meu filho, da minha filha? Você tem que estar alinhada com aquilo que o Senhor programou, projetou para a vida dessa criança, para a vida do teu filho, para a vida dessa vida que virá ainda ou já veio. E aí eu quero te deixar um alerta que muitas vezes a gente, como mãe e às vezes marinheira de primeira viagem, a gente pode cair no erro de monopolizar e de fechar mesmo entendimento, achando que é minha única propriedade. Sim, nós temos que cuidar e zelar, mas nós temos que ter o entendimento que os nossos filhos, eles não são nossos, nós somos mordomos. Nós somos mordomos daquilo que Deus confiou a nós, daquela vida, daquelas vidas, né? Para você que já é mãe de muitos ou ainda quer ter mais filhos também, Deus confiou em nós um projeto. E um dia nós vamos prestar conta dessas pessoas, dos nossos filhos. Então, ao invés de você cuidar do teu filho achando que você é o teto mais alto ali, o padrão mais alto de planos, de futuro, eu quero que você pense no seguinte: pergunte para o dono da vida o que o Senhor tem para a tua criança, para o teu filho, para o teu adolescente. Ah, Mayara, meu filho, a minha filha já cresceu, mas Deus é quem dá a orientação do destino do teu filho, digamos assim. Às vezes eu vou falar criança, gente, porque eu tenho uma de 5 anos, meu filho tem 5 anos, então às vezes é mais fácil para mim falar criança, mas eu quero que você entenda a relação da sua maternidade. Nós somos mordomos, nós não somos donos, nós não somos
Eles não são nossas propriedades, mas nós temos que prestar conta um dia da nossa maternidade, daquilo que um dia o Senhor confiou em nós, do projeto que o Senhor colocou um dia, gerou em nós, que um dia o Senhor, através do nosso casamento e tudo, o Senhor confiou as nossas vidas. E aí nós recebemos uma missão, eu vou te dizer que nós recebemos uma das missões mais honrosas, que é gerar a vida, que é gerar um plano, que é gerar um propósito, assim como Maria foi agraciada de gerar aquele que ia nos trazer toda a salvação da humanidade. E aí nós fomos confiadas a sermos colaboradoras do reino. Nós fomos confiadas porque, olha só, é através das vidas que será geradas gerações, uma sociedade, é do nosso gerar que vai nascer os médicos, os professores, os presidentes. E aí eu tô falando de uma forma menino, menina, os políticos, os cientistas, os enfermeiros, os assistentes, não importa, as futuras mães, as futuras esposas. Nós geramos o futuro da nação. Nós somos responsáveis por gerar pessoas que vão dar seguimento a outras gerações. Assim como Maria gerou Jesus, Ana gerou Samuel, Isabel gerou João Batista, que foi aquele que veio preparando o caminho do Senhor. Rebeca gerou Isaac. E você, minha querida, gerou quem? Não diminua o teu filho, a tua filha. Para você que ainda vai ser mãe, quando você tiver com teu filho no teu ventre, entenda que há um projeto de Deus para a vida para aquela pessoa que você está gerando. Quando eu olho para o meu filho, para o Caleb, eu não olho ele simplesmente como uma criança. O Senhor tem me dado esse entendimento de olhar para ele e falar: Senhor, me ajuda a colaborar, me ajuda a cooperar com o projeto que o Senhor já escreveu para a história do Caleb. Não deixa, Senhor, que eu venha atrapalhar os teus planos para a vida do meu filho. Sim, eu tenho ele, protejo, cuido, zelo, eu e o meu esposo, nós temos todo zelo e todo cuidado, mas eu tenho um entendimento de que ele não me pertence. Eu tô aqui para cuidar dele até que ele chegue à vida adulta, para que eu venha conduzir ele no caminho do Senhor, mas que lá na frente eu sei que o Senhor já tem um plano traçado para a vida do Caleb e eu não posso fazer do Caleb o meu plano de vida. Às vezes tem pessoas que faz do seu filho o próprio plano de vida. Eu conheço, às vezes eu cito aqui uma família de uma mãe que projeta na filha algo, uma continuidade dos negócios da família, aquela menina extremamente triste, extremamente depressiva, porque ela não sonha aquilo. Ela não quer, mas na verdade a mãe, não, você tem que dar seguimento aos negócios da família, você vai ser isso quando você crescer. Muitas vezes a gente fica projetando no nosso filho aquilo que nós gostaríamos de ter sido, não fomos por questões financeiras, ou porque não deu tempo, ou porque a gente não conseguiu naquela época, mas aí a gente fica projetando neles algo que nós gostaríamos de ter vivido, e aí a gente não pergunta para o Senhor: Senhor, o que o Senhor tem para o meu filho? O que o Senhor tem para essa vida? E aí eu quero que você abra também em Mateus. Abra lá em Mateus capítulo 1. Versículo 20. Nós vamos ler o 20 até o 23. Mateus capítulo 1, 20 e 23. Aqui também está falando do nascimento de Jesus. E aí foi gerado em Maria, o que foi gerado em Maria procede do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o profeta disse: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco.
O que eu quero que você entenda? Que assim como Deus, ele trouxe Jesus como parte de um plano, que foi o plano perfeito, que foi o plano de salvação. E ele já tinha um destino traçado. Ele salvará o povo dos pecados. Ele já tinha um propósito, assim como ele tinha um destino, ele tinha um propósito, que era trazer a salvação a toda a humanidade. Eu quero te dizer que o teu filho, a tua filha, que você já gerou, que você vai gerar, ele também procede de Deus. O Senhor trouxe essa vida. O Senhor soprou ali o espírito de vida sobre essa pessoa. E sim, Deus já tem um destino traçado para o seu filho. E aí eu quero que você reflita nesse momento se a condução da criação do seu filho até o dia de hoje tem sido para colaborar para o destino que Deus traçou para a vida dele, para o propósito que Deus direcionou para a vida dele. Você está contribuindo. Nós recebemos uma missão quando nós nos tornamos mães. Nós recebemos uma missão que é auxiliar justamente nessa direção, nesse propósito. Eu sei que traçar destino e propósito é uma direção muito específica do pai, mas nós como mães, nós podemos contribuir ativamente também nessa direção. Nós podemos contribuir ativamente, principalmente em oração, em vigilância, abençoando os nossos filhos, cuidando, zelando, falando da palavra de Deus, discipulando, sendo mulheres controladas pelo Espírito de Deus, não mulheres descontroladas. Entende? E aí o nosso foco principal é receber a direção de Deus. Maria, naquele momento, inclusive José também, logo depois, eles receberam a direção de Deus sobre o futuro de Jesus. E nós, como pais, e aqui eu tô falando para mães, depois você pode passar também essa live pro seu esposo, para que ele também receba aí essa bênção de Deus. Nós, como pais, o nosso foco, a nossa missão é ficar atento à direção de Deus para o nosso filho, para que venha se cumprir e venha ser, de fato, venha ser concluído aquilo que o Senhor já traçou como destino e como propósito, assim como foi com Jesus. E aí você pode falar assim, o filho não vem com manual. Realmente, não vem, a gente fica perdidinho, meu Deus do céu. Principalmente a gente marinheira de primeira viagem, as primeiras febres, aí quando você vai começar a amamentar, a gente fica perdida, a gente não sabe se o choro ainda é de dor, se o choro é de fome, se é pra trocar a fralda. Aquele primeiro momento é aquela loucura, não é mesmo? Mas eu quero te dizer que sim, nós temos um manual. E o manual se chama Espírito Santo de Deus. Eu posso te garantir que todas as vezes que você se colocar à disposição do Espírito Santo de Deus para que você venha conduzir na criação dos seus filhos. E às vezes o seu filho já está até criado, mas você precisa de trazer instruções para aquela fase da juventude, aquela fase que tá no pré-namoro, que já tá no noivado, mas que ele ainda precisa da direção dos pais ali, da mãe ali. Eu tenho certeza que se você consultar, primeiramente, o manual da nossa regra, da nossa vida, e se você se colocar à disposição do Espírito Santo, assim como Maria estava naquela época, você vai receber as orientações. Então, assim, não vamos seguir a nossa mente, a nossa cabeça simplesmente. Mas nós temos sim alguém a consultar, que é o Espírito Santo de Deus. E ele vai te dizer, inicialmente, claramente, que a nossa prioridade é estarmos conectadas com o Espírito Santo. Porque como que o Espírito Santo vai se revelar a nós se nós não estivermos conectadas a ele? Como que o Espírito Santo vai nos direcionar na criação dos nossos filhos, na direção, e às vezes já nessa fase já mais, Mayra, meu filho já tá numa fase, minha filha já tá numa fase de adulta, mas sim, eles ainda precisam de receber as nossas orientações. E aí, a nossa base inicialmente é, os pais, a gente tem que formar ali uma base para os nossos filhos, ok.
Os pais têm que se respeitarem, os pais têm que gerar ali um ambiente seguro, um ambiente saudável. Ok, isso é o básico. Você proporcionar para o seu filho, para a sua família, um ambiente seguro, um ambiente saudável, um ambiente de confiança. Muitas vezes os nossos filhos estão procurando em outras pessoas desabafar, falar das suas dores, falar das suas expectativas, falar dos seus sonhos para outras pessoas, porque às vezes ele não encontra um ambiente seguro dentro do lar. Porque a gente às vezes está tão desligada, vivendo a nossa vida, a nossa rotina, que a gente não dá atenção aos nossos filhos. A gente não fica atento ali àquilo que aquilo que eles estão necessitando naquele momento, na parte emocional. E aí eu quero te dizer que ter um ambiente seguro, ter um ambiente saudável, ter uma família que funcione, isso é o básico. Mas eu quero te dizer que o casal cuidar de si, ok, mas nós temos uma missão muito específica, que está lá em Deuteronômio 6, e eu quero ler para você o que está em Deuteronômio 6, capítulo 4. Deuteronômio 6, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. 6, versículo 4, eu vou até o 9. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Tá? Que todas essas palavras que hoje ordeno estejam em seu coração. Ó, ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiverem sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando estiver a se deitar, quando estiver a se levantar. Amarre, aí tá falando das palavras, da lei de Deus. Amarre-as como um sinal em seus braços e prenda-as na testa. Escreva nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Aqui ele tá falando, dando uma direção sobre o quão insistente, o quão insistente mesmo, e o quanto a gente tem que estar ali focado em ensinar a palavra de Deus, mas não só com nossas palavras, inclusive também com a nossa postura. A importância da gente estar ali, ó, trazendo, discipulando. Aqui tá falando de uma jornada, quando levantar, quando dormir, quando levantar, ao andar, ao parar, ao sentar. Ou seja, é o tempo todo nós ali trazendo o céu, trazendo a palavra de Deus e colocando isso no coração dos nossos filhos. E às vezes a gente deixa isso por conta da escola, deixa isso por conta de outros, a gente vai deixando isso por conta de... E na verdade, a obrigação é nossa. É o tempo todo ensinar o filho o caminho que deve andar. E não apartar a disciplina. Mas é o tempo todo, o nosso foco tem que ser em direção, ensinando a palavra de Deus aos nossos filhos o tempo todo, em tempo e fora de tempo. Você conseguiu entender? Esse versículo é uma chave. Deuteronômio 6, de 4 a 9, é uma chave para as nossas vidas. E aí, quando você vai lá para Mateus 4, Mateus 2, olha só o que acontecia, a gente entender um pouquinho do que acontecia lá na criação de Jesus. Mateus 2, versículo 7, diz assim, ó. Fica atenta a isso. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Então eles enviou os magos, a Belém. Vão, informe-se com exatidão sobre o menino. No 13 diz assim: depois que partiram, aí tá falando da fuga, de José e de Maria para o Egito. Já está falando outro contexto, mas vamos seguir aqui. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a vocês, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então se levantou, tomou o menino, a sua mãe, durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou
até a morte de Herodes. O que a gente leu aqui inicialmente no versículo 7 de Mateus, capítulo 2? Que então Herodes chamou os magos secretamente. Eu quero te dizer que as estratégias do inimigo para a vida dos nossos filhos, para a nossa família, mas aqui a gente está falando sobre criação de filhos, sobre filhos, não vai ser uma estratégia que vai chamar a atenção. Ele age secretamente. Ele age na surdina, sorrateiramente, silenciosamente. Como que é isso, Mayara? Às vezes você não tá vendo, mas ele já tá ali trabalhando na mente do seu filho através da TV, através das amizades que você não conhece dos seus filhos e você não faz questão alguma de saber. Às vezes através da ideologia que aquela escola tá passando e às vezes a gente nem procura saber. Através dos cuidadores que a gente confia, a gente... achei uma pessoa para cuidar do meu filho. É aquela que o bolso cabe, é aquela que não sei o que, mas você não sabe qual é o foco da vida. A que Deus... A quem essa pessoa serve, se de fato ela segue os princípios do Senhor, e aí você vai lá e direciona os cuidadores. Ele pode estar agindo secretamente através dos jogos. Às vezes ele pode estar agindo secretamente até mesmo através das nossas como mãe, como pai, das nossas falhas de caráter, porque a gente traz um exemplo para os nossos filhos. O foco é agir, secretamente. Ele não queria trazer alarde. Ele queria pegar com exatidão. Lembra que ele falou assim, informe-se com exatidão. Ele queria agir de uma forma que não fosse ter erro, que de fato que ele conseguisse dar um fim no plano de salvação. Porque basicamente o que estava maior era isso, por mais que naquele momento ele não entendia de plano de salvação. Mas ele estava se sentindo em risco, meu reino tá correndo risco, eu vou matar. Mas na verdade, se ele conseguisse algo desse tamanho, ele colocava em risco a nossa salvação. Então olha só, fica atenta. O inimigo, ele age sorrateiramente, ele age de uma forma silenciosa. Esteja atento quem são as amizades do seu filho, qual a ideologia daquela escola, o que ele assiste na TV. Às vezes a gente bota televisão e some, vai limpar a casa, vai fazer isso, vai fazer outra coisa. No intervalo de um desenho outro, entra uma propaganda e você não sabe que o inimigo está entrando ali, e você não vê. Muitas vezes a gente não está atento, a gente não percebe. Se entende? Há um tempo atrás o Caleb chegou até em casa aqui e cantando uma música, desenrola, bate. Aí na hora eu, que isso, Caleb? Que música é essa? O pai dele tava perto também. Que isso? Não, aprendi lá com a minha amiga da escola. Meu filho, senta aqui, essa música aqui, não, tal. Tá bom, meu filho? E aí, às vezes, dependendo da situação, a gente vai ali com ele, ora na hora. Mas se eu não estiver percebendo, é o desenrola, é não sei o que lá, e daí a pouco a mente já tá discipulada pelo mundo. Entende, gente? A seriedade é sorrateiro, é secretamente. E aí depois ele fala assim, informar com exatidão. Se ele atinge ali, se o inimigo atinge os nossos filhos, a primeira coisa que ele vai desmoronar ali naquele primeiro momento é a salvação. É acabar com o propósito, com o futuro. Lembra que a gente falou que quando a gente está gerando futuros doutores, futuros policiais, futuros presidentes, futuras mães, futuros pais, futuros engenheiros, futuros pastores, missionários. É isso que vai ser colocado em xeque, em risco. A gente tem que ficar muito atento, muito atento. E às vezes ele vai fazer de tudo para atrapalhar o plano de salvação na vida dos nossos filhos, da nossa família. E aí ele usa a nossa dormência, ele usa o nosso cansaço, usa o nosso estresse, a nossa ausência, a nossa falta de tempo, porque a gente não consegue acompanhar. A gente está muito cansada. A gente tá muito exausto. Na verdade, já tem alguém que faz isso pra mim. Então, deixa na mão dessa pessoa. Gente, o assunto é sério. O assunto é muito sério. Quando ele fala assim, eu vou informar com exatidão, ele fica na espera de uma brecha. Ele fica esperando o momento certo.
Ele fica esperando o momento que a família entra em conflito. Ele fica esperando o momento que de fato você tá lá exausta. Ele procura ser exato, ele procura ser certeiro. Mas nós temos conosco o Espírito Santo de Deus que está acima de toda a astúcia do inimigo. Nós temos o Espírito Santo de Deus como os nossos amigos, como o nosso amigo, como o nosso guia, como o nosso alerta. Não vamos marcar bobeira. E aí olha o que ele faz logo depois. Ele foge para o Egito. O anjo chegou para ele, apareceu e falou: foge. Foge porque vocês estão em perigo. Você pode ver que o Jesus nasce em Belém, depois eles fogem para o Egito. Quando Herodes morre, aí o anjo avisa: ó, Herodes morreu, pode voltar. Aí eles voltam para Israel, mas não voltam nem para Belém, eles voltam para Nazaré. O tempo todo ali se movimentam para preservar o propósito de Deus. Eles não poupam esforços, José e Maria ali, eles não poupam esforços para preservar o plano de Deus. Que eu e você, nós venhamos ser mães, pais, que não venhamos poupar esforços, a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Quando o anjo apareceu ali, foge, eles fugiram. Quando o Espírito Santo de Deus fala assim comigo, faz isso, a gente tem que fazer. Quando o Espírito Santo de Deus chegar para você, Grace, e falar assim, faz isso, você faz. Não vamos ficar ali enrijecidos, endurecidos. Nós temos que seguir o que o Espírito Santo está nos dizendo. Lembra, nós somos mordomos. Nós não somos donos, um dia nós vamos ter que dar conta dos nossos filhos. Não poupe esforço, fuja. E aí você percebe claramente que os pais, o tempo todo, eles estavam assim atentos a ouvir o que Deus estava trazendo e eles obedeciam. O nosso maior ajudador na criação dos nossos filhos é o Espírito Santo de Deus, é a palavra de Deus. E aí ele chega e fala assim, ó, levante-se. E aí eles fizeram o quê? Então se levantou, tomou o menino e foi. Que nós venhamos nos levantar nessa última hora, que nós sejamos mães que se levantam nessa última hora em favor da criação dos nossos filhos, em favor da direção dos nossos filhos rumo àquilo que Deus projetou para a vida deles. Mesmo que ele já esteja na vida adulta, mas que nós venhamos ser verdadeiros sinais de alertas. Nós venhamos ser mães que se levantam nessa última hora, se levantam em oração, se levantam em jejum, se levantam em vigilância. Que nós não venhamos negligenciar a nossa maternidade, algo muito especial que Deus colocou na nossa vida, ou vai colocar ainda para você que está fazendo planos. Não é para amador, gente. Quando a gente vai lá, é tudo muito lindo, é tudo muito gostoso. Quando a gente gera um filho, prepara um enxoval, aquela coisa linda. Parece que a gente vai viver uma historinha de boneca. Mas deixa eu te falar, a coisa é séria. Você tá gerando, você gerou, você vai gerar aí no seu ventre um projeto de Deus. Deus escreveu algo muito especial para a vida do seu filho. Deus escreveu algo muito específico para a vida do seu filho. Seja você aquela que vai contribuir para que se cumpra esse propósito de Deus. Vamos ser colaboradoras disso. E aí eles se levantaram. Olha só, naquele momento é uma ação. Ser mãe, ser pai nos dias de hoje exige que nós venhamos ter ação, atitude. A gente tem que fazer o que tem que ser feito. Ah, Mayara, mas eu tô cansada. Ah, Mayara, mas você não sabe da minha vida. Ah, Mayara, mas você não sabe da minha rotina. Ah, Mayara, mas eu sou mãe solteira. Ah, Mayara, mas aqui em casa só eu que sou crente. Ah, mais nada. Você tem o Espírito Santo de Deus para te dar força. Ele dá força ao cansado. E te levantar nessa última hora como coluna para tua casa.
Fique atenta a isso, não entre nessa onda de mas se você soubesse da minha história, não importa, um dia você vai ter que dar conta dessa maternidade diante de Deus. E em nome de Jesus, o Senhor vai encontrar em nós que nós fizemos tudo o que o Senhor direcionou para a nossa vida. Nós não nos poupamos na criação dos nossos filhos, é assim que o Senhor vai nos encontrar. E aí eu te digo, ai de José e Maria se não obedecesse as ordens que os anjos estavam dando ali, porque eles estariam colocando em risco o plano de salvação da humanidade. E ai de mim, ai de você, se a gente não colaborar com o Senhor. Com o plano que um dia Ele colocou no nosso ventre e a gente deu a luz a esse plano. Deu a luz a essa vida. Ai de nós se atrapalharmos os planos de Deus na vida dos nossos filhos. Não vamos ser pedras de tropeço na vida dos nossos filhos, mas nós vamos ser mulheres que se levantam e estão posicionadas, sendo direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. Quando Deus te der uma direção, quando o Espírito Santo te der uma direção, faça, não questione, não faça cálculos, não fica medindo. O Senhor conhece todas as coisas. O nosso nível de consciência, o nosso nível de entendimento não vai alcançar o entendimento de Deus. Não queira tentar ficar entendendo a mente de Deus. Faça, obedeça, cumpra com a palavra de Deus na vida do seu filho. E eu quero te dizer em relação a essa questão de se levantar, não se dê por vencida. Maiara, meu filho tá nas drogas, meu filho hoje, minha filha hoje não quer saber nada de Deus. Só Deus, eu já abri mão, eu já entreguei os pontos, na verdade. Maiara, olha, na verdade, eu não sei mais o que eu falo com aquele menino, com aquela menina. O que eu podia fazer eu já fiz, agora eu lavo minhas mãos. Se levanta. Não diga que acabou. O dono da vida deles não disse que acabou. Quem é você? Quem sou eu para dizer que acabou? Quem somos nós para dizer que fulano de tal já não tem mais jeito? Nós não somos o dono da vida deles. Nós estamos aqui para cuidar, para zelar, para se levantar em oração, em jejum, como a gente leu lá em Deuteronômio, para pregar a palavra de Deus, para ser exemplo. Não está na nossa função desistir dos nossos filhos. Então eu te digo nesse momento, não desista, fique firme. Não desista, fique firme, permaneça em pé. Ainda que você não consiga, mas o Espírito Santo de Deus, ele te capacita e ele te dá força para você permanecer em pé. A função é nossa. A função não é da avó, a função não é da escola, a função não é da tia, a função não é da escolinha da EBD, a função não é. A função não é da namorada ou do namorado, do noivo, a função é nossa. Não vamos negligenciar aqueles que o Senhor confiou a nós. A função é nossa. Depois que casar, ainda assim, nós temos que continuar em oração, aconselhando. Mas o Senhor se levante. O que ele falou com José e Maria? Levante-se e fuja. Então eles se levantaram. Então a palavra de Deus também nessa manhã para você é: levante-se. Peça a Deus força, peça a Deus estratégia. E o Senhor vai te levantar. O Senhor vai te dar estratégia. E aí, quando a gente lê que foi durante a noite, eles vão fugir. E eles fogem em que momento? À noite. Eles pegam Jesus e fogem à noite. E aí você vai lá, mas à noite é perigoso. Naquele momento, tenho certeza que José analisou ali o cenário e ele entendeu que o melhor momento para fugir era à noite. Por quê? Ele queria tirar a família dele ali do perigo. E aí eu quero te dizer que não dá pra gente ser desesperado, não.
A gente tem que ter estratégia, esperar a hora certa, esperar o momento certo, agir com paciência. Às vezes a gente não vai conseguir a coisa da noite pro dia. Lembra que a gente leu em Deuteronômio? Quando deitar, quando levantar, quando caminhar, quando parar, quando sentar, amarrar na mão, colocar na testa, botar nos umbrais. É com insistência. Então não adianta a gente ter pressa. Ah, o anjo falou, ele já pegou e já saiu desesperadamente. Não. Nós temos que buscar estratégia e não expor os nossos filhos em perigo. E aí, às vezes, eu quero puxar um parênteses aqui, principalmente das mães de crianças, né? Às vezes a gente vai lá, o neném nasce, já faz um perfil no Instagram para criança e vai mostrando a criança, e vai mostrando, e vai mostrando, e vai mostrando, e vai mostrando, e vai mostrando. Fica expondo a criança. Você não vai ver José, Maria expondo Jesus em momento algum. Você vai ver o que você consegue ver da infância de Jesus, o que foi narrado em Mateus, Marcos, em Lucas. Você vai ver o tempo todo eles protegendo e não expondo ele aos perigos. Então, muito cuidado, muita cautela ao você ficar expondo seus filhos na rede social. Tá? Não é hora para isso. Tem gente específica que fica de olho nesses perfis, justamente para ali na frente fazer coisas. Para ver a escola que estuda, para ver a rotina, para ver por onde passeia, por onde passa. Então, assim, que a gente venha ter essa cautela, como José teve, de esperar o momento certo das coisas. Lá no versículo 19, a gente está lendo Mateus capítulo 2, lá no versículo 19 ele fala assim, ó, depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse, levante-se, ó, de novo, tome o menino e sua mãe e vá para Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para Israel. E foi viver numa cidade chamada Nazaré. De novo, levante-se. Quantas vezes forem necessárias para que a gente venha se levantar e fazer o que tem que ser feito para cada fase. A fase da infância é uma, a fase da adolescência, da pré-adolescência é outra, a fase da adolescência é outra, a fase da juventude é outra. Vai requerer de nós estratégias diferentes, vai requerer de nós posicionamentos diferentes para cada fase. E às vezes você tem vários filhos, cada um tá numa fase diferente, cada um você vai ter que agir numa estratégia diferente. Que a gente não venha ter preguiça, mas que a gente não venha ser negligente e ficar atento quais são as amizades. Ah, Mayara, eu tô vendo que a amizade não presta, tô vendo que aquele programa de TV não presta, tô vendo que aquela tela não presta, que aquele jogo não presta, que aquele conteúdo não presta, que aquele ensino que ele tá recebendo não presta, que aquele namoro não presta, que aquele isolamento que aquele adolescente tanto tá dentro de casa não tá sendo bom, que o seu comportamento como mãe e o comportamento do pai às vezes não tá sendo bom, e às vezes a gente fica ali naquela mornidão, naquela mesmice. Levante-se mais uma vez, se movimente em favor do teu filho, se movimente, salva o teu filho, assim como José e Maria estavam ali atentos para salvar, para preservar Jesus, para que o cumprimento do plano de Deus venha se cumprir, que eu e você venhamos salvar os nossos filhos dos perigos. Muita cautela. E requer de nós ação. Não vamos ser pacatas, não vamos ser conformadas, mas que nós venhamos nos movimentar em direção àquilo que o Espírito Santo... Ah, Mayara, mas eu tô tão desanimada de Deus, eu tô tão desanimada. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Então se anima pelo menos pela tua maternidade. Pelo menos dá conta dessa criança, dá conta desse adolescente. Seja responsável com aquilo que o Senhor entregou na sua mão. Vamos ser responsáveis pelos nossos filhos, por aquilo que o Senhor confiou a nós. E para você que tá chegando assim meio que no meio, tá vendo o negócio meio que acontecendo aqui, depois você volta lá porque o caldo tá engrossando. A gente tá quase finalizando. Mas definitivamente há uma construção de um entendimento aqui. Vai ser muito bom se você depois puder voltar e assistir o que a gente vem tratando desde o início. Até que o perigo passe.
Não vamos expor os nossos filhos aos perigos e quando eles estiverem em perigo, não vamos poupar esforço. Eu lembro outro dia de Ana Paula Valadão, rapidinho, falando que quando ela percebeu que o filho dela estava com más companhias, umas amizades não tão legais, o comportamento não estava legal, ela mudou até de cidade. E ela falou, nossa, aquela cidade que eu morava estava tão boa para mim, para o meu esposo, estava tão bom, mas para salvar o meu filho eu mudei até de cidade. E tá lá o menino hoje, quem assiste um pouquinho de como ele tem sido usado por Deus, é a coisa mais linda. Lá atrás, quando eu larguei tudo, minha profissão, CLT, aquela coisa de, né, bate cartão, aquela coisa toda, que eu larguei tudo, eu falei, não, o Senhor tá me chamando para ir pra dentro da minha casa, cuidar do meu filho. Um monte de gente me criticou. Você é louca? Você é louca? Quem na altura do campeonato, nos dias de hoje, eu falei assim, olha só, um dia eu vou ter que dar conta disso aqui. E eu não vou. O Senhor não vai me encontrar negligente. Eu posso errar. Falho, gente. Falho hoje, falho amanhã, a gente falha. A gente falha e a gente se retrata e a gente pede a Deus misericórdia e tudo, mas negligente não. Eu abri mão de uma carreira profissional. E graças a Deus hoje o Senhor me presenteou com outra. Tenho atendido outras pessoas, tem sido lindo o que Deus tem feito na minha vida. Mas naquele momento eu não sabia que eu ia viver o que eu tô vivendo hoje não. Eu não sabia que eu ia me tornar uma psicanalista, eu não sabia que eu ia discipular mulheres, que eu ia atender mulheres, eu não sabia de nada disso. Naquele momento ele só falou assim, se levante-se, sai daí. E eu me levantei, eu e meu esposo, em concordância, saí daquele lugar onde oferecia perigo à minha ausência para o meu filho. Não deu para calcular, não. Só deu para obedecer. Mas aquilo foi algo que Deus falou dentro de mim. O que eu tô te propondo aqui hoje é pedir o Espírito Santo de Deus para te contar as coisas que você precisa saber sobre a criação, sobre o destino, o propósito do seu filho. E ele vai te contar. E ele vai te pedir coisas. E que você não venha ficar calculando, mas que você venha direcionar, obedecer o que o Senhor vai te trazer. E aí, lá em Lucas 2:40, que a gente já tá finalizando, Lucas 2:40 diz assim, o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele. Gente, é isso aqui que nós vamos ter como frutos como fruto do nosso trabalho. Nosso filho vai crescer, vai se fortalecer, vai se encher de sabedoria, da graça de Deus. E o Espírito Santo vai estar com eles. E eles vão perceber que eles pertencem a Deus, que eles têm um plano diante de Deus. Eles vão entender o propósito deles aqui na Terra. Eles não serão meninos e meninas perdidas, cheio de crise de identidade, sem saber para onde vai, o que vai fazer da vida, o que tem que ser. Não. Porque o fruto depois do nosso trabalho é isso aqui, ó. É o fortalecimento, é o crescimento, é o cumprimento do propósito de Deus na vida dos nossos filhos. Ah, gente, esse é o salário mais maravilhoso que a gente pode receber. Esse é o fechamento. Gente, quando você chega ali, que você vê o fruto do seu trabalho, teu filho, tua filha encaminhada, muito bem casado, com a profissão direcionada por Deus ali. Gente, não tem salário que pague um negócio desse. Você não vê em nenhum momento o Senhor expondo, ou o Maria e José expondo Jesus desnecessariamente. E aí vem um ponto de perigo aqui, a gente caminhando para de fato finalizar, que aí é um ponto de alerta. No versículo 42 de Lucas, capítulo 2, eu quero trazer um alerta aqui, que diz assim, ó, quando ele completou 12 anos, e aí eles subiram à festa, né, como de costume, eles normalmente iam em caravanas para essa festa. E aí, terminando a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que os pais percebessem. E os pais pensaram que eles estavam com os companheiros de viagem, caminhando, e caminharam o dia todo. E aí, quando eles viram Jesus não estavam com eles, eles começaram a procurar entre seus parentes e conhecidos. Então, olha só, sem que eles percebessem.
nós não podemos dispersar. Talvez aqui foi um momento que eles se dispersaram. Talvez estavam em festa, estavam festejando, estavam com pessoas ali do convívio, mas naquele momentinho que eles dispersaram, eles perderam Jesus ali. Jesus não estava com eles, não estava de mãozinha dada com a mãe, com o pai, enfim, embora já tivesse 12 anos, mas ainda assim é uma criança, né? Nós não podemos dispersar, nós temos que nos manter alertas, nós temos que diminuir o máximo possível daquilo que nos distrai, daquilo que nos atrapalha, para manter o foco na missão que o Senhor nos colocou. Principalmente na infância, na adolescência, não dá pra gente se dispersar. E aí, às vezes, eu chego e já Deus tá me treinando. Outro dia eu peguei trabalho além do que eu deveria pegar. Hoje eu trabalho dentro de casa, atendendo pessoas, mentoreando pessoas. E aí eu peguei trabalho além do que eu deveria. E veio naquele pensamento imediato assim, nossa, Caleb tá me atrapalhando. Porque de tanto que ele, mãe, cada 5 segundos, mãe. Aí eu não cheguei a falar, eu não falei pra ele, mas eu pensei naquele momento assim, putz, Caleb tá me atrapalhando. Aí na hora o Espírito Santo de Deus falou assim, não, ele não tá te atrapalhando não. Ele só tá sendo um menino de 4 anos, né? Porque ele ainda não tinha, ele acabou de fazer 5 aninhos. Ele só tá sendo um menino de 4 anos. É você que pegou trabalho demais. É você que tá se distraindo. É você que tá... E gente, uma das áreas... Só eu sei por que Deus talvez pediu o meu trabalho secular lá atrás. Porque uma das coisas que eu tenho facilidade de me distrair é com volume de trabalho. Talvez seja algo que, sei lá, me preenche, enfim. É minha área, sabe? É minha área de cuidado. Eu tenho que ter cuidado com isso. E aí o Espírito Santo falou assim, ele não está te atrapalhando. É você que tá pegando trabalho demais. Porque naquele momento, inclusive, eu tava trabalhando na hora, que é uma hora que eu já determinei, que é uma hora pra eu ficar com ele. As minhas manhãs, as pessoas chegam pra mim e falam, você não atende de manhã? Não atendo de manhã. Quando meu filho acorda, amanhã, a rotina da manhã ali sou eu e ele. Salvo pequenas exceções, mas eu não atendo de manhã. Eu não trabalho de manhã. De manhã é pra ele. E aí eu tava cheia de trabalho, tendo que comprometer a minha manhã. E aí na hora eu falei assim, pensei, Caleb tá me atrapalhando. E na hora o Espírito Santo de Deus falou assim, ele não tá te atrapalhando não. É você que tá se distraindo com coisas que não era pra você estar se distraindo. E aí eles pensaram que estavam com os viajantes. Em algum momento talvez eles terceirizaram ali o cuidado. Eu sei que isso aqui é um assunto polêmico. E de fato meu tempo tá encerrando aqui em relação à live. Mas muito cuidado ao terceirizar. Eu não terceirizo mais. Uma coisa é você ter uma rede de apoio, no momento ou outro você precisar, que uma avó olha, enfim, né? A gente não tá falando que o tempo todo você vai, né, não contar com ninguém. Mas terceirizar a criação dos nossos filhos, o cuidado dos nossos filhos a outras pessoas é algo muito delicado. Muito delicado, muita atenção, muita cautela. Tenha 100% de certeza de que teu filho tá seguro com aquela pessoa. Eu vou te dizer uma coisa, que um dos maiores abusos que acontecem são com pessoas da confiança da mãe e do pai. Muita cautela ao terceirizar. Não quero entrar em polêmica, eu preciso trabalhar o dia todo, Maiara, eu não tenho quem fique, eu sou mãe solteira, eu não quero entrar nessa polêmica. Eu só quero que você pergunte ao Espírito Santo de Deus, que você, de fato, entre no fluir daquilo que Deus está te falando e fique atento aos sinais. O ideal é a gente não terceirizar mesmo. Porque quem for criar o teu filho vai ficar com a impressão daquela pessoa. Seja o dia todo na escola, seja o dia todo com fulano, seja o dia todo com Beltrano, seja... Você pode ter certeza que essa pessoa vai ter uma influência muito maior do que você na vida do seu filho. Mas eu vou te dizer uma coisa, coloca isso diante de Deus. Certifique-se de que teu filho, que a tua filha está 100% seguro. E fique atento aos sinais e fique atento ao Espírito Santo de Deus. Essa missão é sua. Por mais que você foi lá, terceirizou, tá pagando alguém, mas a missão é sua.
A missão é sua. Tenha certeza de que há uma segurança ali. No momento em que eles ali acharam que estava com um, com o outro, tal, o que aconteceu? Eles perderam Jesus de vista. Entende? Então, certifique-se. Peça ajuda ao autor da vida, porque na verdade ele não te pertence. Esse filho, essa sua filha, eles não te pertencem. Eles pertencem ao Senhor. Eles pertencem a Deus. Então, pergunta ao autor da vida o que você tem que fazer em relação a quando você tiver que terceirizar e passar essa missão para outra pessoa. Não coloque seu filho em risco. E para fechar, literalmente, eu quero fechar com esse versículo. Eu quero fechar com esse versículo aqui. Provérbios 31, versículo 25. Essa mulher que somos nós mães, não é fácil não, gente. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Ninguém disse que seria fácil. Se a gente foi para essa missão achando que ia ser fácil, bobinha nós. Enganamos. Nos enganamos, porque não é uma missão fácil. Carregar um propósito, criar, gerar, criar, encaminhar, discipular, corrigir, amar, cuidar, zelar. Não é fácil. Mas olha só. Essa mulher, falando de nós aqui, eu, você, cada uma que está aqui assistindo, reveste-se de força e dignidade. Sorri diante do futuro. Sim, nós vamos sorrir diante do futuro, porque o nosso penoso trabalho dará um lindo fruto. Fala com sabedoria, ensina com amor. Ela cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Que ela receba, que eu e você, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, que eu e você venhamos receber a recompensa merecida e as nossas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Os nossos filhos serão exemplos. Os nossos filhos serão exemplos. E tudo aquilo que o Senhor programou para cada um deles será cumprido em nome de Jesus. Nós levantaremos nessa manhã em proteção ao propósito de Deus. Nós fomos agraciadas com a maternidade. Você que está pensando, que está gravidinha, foi agraciada, será agraciada com a maternidade. Então nós veremos o fruto do nosso trabalho, vai valer a pena. Amém? Se essa palavra te abençoou, se você foi impactada, se de alguma forma remexeu você aí, eu te peço, encaminhe para outras mulheres. Que outras mulheres sejam abençoadas com essa palavra que o Senhor queimou tanto no meu coração e hoje eu tô aqui dividindo com vocês. Todos os versículos foram falados aqui. Você depois pode fazer essa própria caminhada de ir passando por cada um e fazer o seu próprio momento, a sua própria exposição nesses versículos. E eu tenho certeza que o Senhor não vai parar de falar. Ele vai continuar te falando. Amém? Vamos orar. Vamos colocar nossa vida diante do Senhor. Senhor, muito obrigada por essa manhã aqui. Muito obrigada por essa oportunidade. Meu Deus, que cada uma de nós venhamos receber a direção de Deus para a nossa vida, para a vida dos nossos filhos, para o nosso lar. Meu Deus, que nada fique em primeiro lugar, que não seja a nossa vida com Deus e o nosso lar, nossa família, o nosso esposo, os nossos filhos. Que o Senhor venha nos dar força, que o Senhor venha nos dar fôlego. Quantas vezes nós estamos cansadas, exaustas, com tantas jornadas duplas, triplas. Mas Deus, Tu pode nos dar força. Então nos dê força, nos dê estratégias. Não deixe que nós venhamos ficar correndo atrás do vento. Não deixa, Deus, que nós venhamos ficar ocupando o nosso tempo com coisa que não vai edificar. Meu Deus, em nome de Jesus, que nós venhamos ter conexão contigo.
para que o Senhor venha, meu Deus, nos direcionar. Levante-se, fuja, faça isso, faça aquilo, tira essa amizade, tira aquele programa de televisão, mude de cidade se for o caso, como fez a tua filha lá, mas que nós não venhamos negligenciar nossa maternidade. Nós nos levantamos nessa manhã como mães que são posicionadas e são colaboradoras do reino de Deus. Os nossos filhos terão o futuro que o Senhor desenhou e não que nós ficamos sonhando para nós mesmos, mas que o Senhor programou. Em nome de Jesus, amém. Feliz Dia das Mães antecipado. Que Deus venha te abençoar nessa manhã. Um beijo e não deixe de passar essa live para outras mulheres, tá bom? Beijão e obrigada por estar até aqui. Tchau, tchau.